Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje vamos falar de festas culturais. A gente vem falando nas aulas de História de situações da sociedade e muito importante falar, a gente já falou um pouco sobre as diversidades culturais do Brasil e hoje a gente vai falar um pouco sobre festas culturais. Por quê? Por que é interessante falar sobre esse assunto nas aulas de História? Porque é um assunto, o Brasil é muito rico em diversidade cultural e as festas culturais são muito marcantes no Brasil, né? Elas são muito vividas, é um povo muito alegre, então é importante falar um pouco sobre essas festas e conhecer sobre elas. Então eu quis colocar isso aí, né? No Brasil, a gente tem vários nomes, a gente tem, é um país muito festivo, realmente, o olhar que se tem, né? De pessoas estrangeiras, de pessoas de fora do Brasil, que o Brasil é um país muito alegre, é um país muito festivo e realmente a gente vê essa característica no Brasil. Então a gente tem as chamadas festas culturais, que também são chamadas de festas tradicionais ou festas populares. Lembra que a gente falou do folclore? A gente falou sobre essa vivência popular? Então, as festas culturais também fazem parte dessa vivência popular mesmo, é o que vem da comunidade, da população, da vivência da troca. Então, essas festas são muito vividas e muito aproveitadas aqui no Brasil. E aí a gente tem também esse nome que pode ser usado como festas típicas. Geralmente usa-se muita vestimenta, a gente fala de vestimenta, as roupas que são usadas nessas festas, elas são muito caracterizadas, então também festas típicas. O Brasil, então, as festas são sempre baseadas em costumes e na tradição cultural de um povo. Vocês podem se perguntar assim, somente no Brasil que tem essas festas culturais? Não. Cada região, cada país, cada comunidade apresenta a sua formação cultural. Então, o Brasil tem uma característica própria. As festas culturais do Brasil, elas são vividas e constituídas, na verdade, formadas através de vivência cultural desse povo, do povo brasileiro. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de as influências que as nossas festas culturais têm, né? Então, mas de onde surge tanta diversidade cultural? Como nós temos tanta diversidade cultural no Brasil assim? O Brasil, como a gente vem falando, né? Por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. Então, olha só, o Brasil é um país muito grande quando se fala em território, em terra, né? Então, é um país muito grande. Dessa forma, a gente tem uma população também muito grande. Então, a população é o número de pessoas que vivem no país. Dessa forma, a gente tem, além dessa diversidade, esse número grande de pessoas e território, a gente tem distâncias muito grandes. Então, as pessoas do norte têm uma determinada vivência cultural, as pessoas do sul têm outra vivência cultural muito diferente das pessoas lá do norte, do nordeste, assim como no sudeste também, bem diferente dessas situações. Claro que a gente conhece um pouquinho de cada coisa, a gente ouve falar. Às vezes eu, por exemplo, em algum determinado momento, eu não conheço algum tipo de festa cultural. Eu sei somente pelo nome, por ouvir falar, mas porque aqui na nossa região ela não é comum, não é cultural. A gente não tem essa cultura de fazer esse tipo de festa. Mas em outra região, ela é muito vivida, ela é muito trabalhada, as pessoas fazem muito lá nessa região, então para eles lá é uma situação bem comum, então é importante isso também. Então olha só, a nossa cultura, a cultura a formação das festas culturais do Brasil, elas têm influência, né, na colonização tanto dos europeus, que trouxeram da Europa muita vivência, a população indígena, que já estava aqui no Brasil também, já tinha sua cultura, e os escravos africanos que vieram da África na época da colonização e também trouxeram com eles
parte da cultura deles. Então o Brasil juntou um pouco de tudo isso e formou a sua própria cultura. E aí, eles foram, essas pessoas, né, essas influências, tanto europeia, quanto indígena, quanto africana, foram os primeiros responsáveis pela dissociação, né, dessa cultura no Brasil. Então, por exemplo, o Sul a gente tem muita influência de determinado grupo de pessoas. Então, eles têm certos hábitos, eles têm certas formas de se vestir, diferentes de outras partes do Brasil, por influência das pessoas que colonizaram aquela região. E aí a gente tem então, eu vou falar um pouquinho de cada parte e vou falar de algumas festas que acontecem aí nessas regiões. Por exemplo, o Nordeste. O que é muito forte no Nordeste? A cultura, ela é... Geralmente as pessoas do Nordeste, eles gostam muito da festa, por exemplo, do Bumba Meu Boi, do Caboclinho. Eles gostam do frevo, lá essa dança frevo é muito importante, a capoeira, o maracatu e o carnaval, né? O carnaval, ele é geral no Brasil inteiro, ele é marcado no Brasil inteiro. Eu vou falar um pouquinho na frente dele, mas tem algumas situações aqui que às vezes a gente nem ouviu falar. Eu não conheço muito porque é da região Nordeste. Lá eles fazem muito essas coisas, aqui não. Então, é uma característica dessa região. E aí a gente tem o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, ele tem a sua cultura representada pelas carvalhadas e por a procissão do fogaréu, no estado de Goiás. E o cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então se mistura um pouco, são regiões muito próximas, elas acabam se misturando, mas são festas tradicionais dessa região, que é o Centro-Oeste. Algumas, como eu já falei, a gente às vezes não conhece porque a gente não vivencia. Então, se você tem interesse em conhecer como acontece, qual é a intenção dessa festa acontecer, o que envolve essa festa, procure saber, pesquise sobre o nome de alguma festa cultural que você tiver desejo em conhecer, que eu falei aqui. No Norte, é muito importante as festas populares como o Círio de Nazaré, muito famoso também, o Festival de Parintins, que é muito respeitado, e a maior festa, e lá tem a maior festa do Boi-Bumbá do país. Então, o Nordeste, ele tem uma característica muito marcante, que as festas elas envolvem todo o país, então muitas pessoas saem de várias partes do Brasil, até do exterior, para virem participar dessas festas e desses momentos, né, que acontecem no Norte. No Sudeste já é um pouco diferente. Várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior da região. Então, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês também é que muitas dessas festas culturais, elas podem também ter fundos religiosos, que são comemorações, às vezes, trazidas muito da Igreja Católica, né, que veio para essa colonização, mas isso não impede que toda a comunidade participe desse momento que tem uma riqueza cultural muito grande, né? Então, por exemplo, no Sudeste tem a Festa do Divino, o festejo da Páscoa e dos Santos Padroeiros, né? Como destaque para a peregrinação de Aparecida, que a gente sabe que acontece em São Paulo, a Congada e as Cavalhadas. Em Minas Gerais, o Bumba Meu Boi é muito forte, o Carnaval e o Peão de Boiadeiro. Vocês podem perceber que a região de Minas Gerais, a gente tem muita festa junina, que a gente fala festa junina, tem também muita festas de peão, né, que são as cavalgadas, e isso é natural da nossa região. Então a gente vivencia isso muito forte, né? Todo mundo já participou, já frequentou uma festa de peão de boiadeiro, que é diferente de outros estados. Tem outros lugares, outras regiões que isso não é forte, não acontece muito. E aí, em nosso país, essas festas acontecem de janeiro a janeiro, de norte a sul do país, com muitas atrações culturais, pessoas usando roupas tradicionais, comidas típicas, danças folclóricas e música regional. É muito lindo de ver, né? A gente tem aí um cenário
que favorece muito a alegria, essa festividade, né? A vontade de participar e o quanto isso envolve toda uma comunidade, toda uma sociedade. E nas festas culturais, a gente tem algumas programações para acontecer. Por exemplo, eu trouxe aqui dessa forma, por quê? Porque algumas festas acontecem durante todo o ano, outras têm determinados meses para acontecer, épocas do ano, né? Então, em janeiro, por exemplo, a lavagem do Bonfim é uma festa que acontece na Bahia. Tem a Folia de Reis também, que acontece no mês de janeiro. A gente tem fevereiro e março o Carnaval, que acontece muito forte, e ele sempre acontece nessa data, tem uma data certa para o Carnaval acontecer. A gente tem também, nos meses de junho e julho, a festa do Divino, as festas juninas, a festa do Boi Bumbá, né, ou Bumba Meu Boi. A gente tem o Festival de Parintins, então eles acontecem nesses meses. Então vocês podem observar que vai chegando aí os meses de junho, julho, começam a aparecer as festas juninas, mas lá em janeiro, muito difícil a gente ver uma festa junina, né? Ah, pode acontecer, tem algum problema, a gente... Não, não tem, mas culturalmente, essas festas acontecem nessas datas. E aí a gente tem, no mês de agosto e setembro, a festa do Congado, ela é muito forte nessa época. A festa de Peão de Barretos, ela acontece também muito importante, ela tem uma força muito grande, então acontece nos meses de agosto e setembro. E a gente tem para outubro o Círio de Nazaré e o Oktoberfest, que acontece em Blumenau. A gente pode dividir por meses aí, e por que isso também? Regional, cada região promove em uma determinada época e ela tem um fundo cultural, não existe Cada festa cultural ela tem a sua história, então a história da festa cultural determina situações para que elas aconteçam nessa data. Então, se você não conhece alguma festa, você tem um desejo de conhecer alguma especial, aqui fica a programação para você começar a pesquisar sobre ela e preparar aí, quem sabe, uma viagem para aproveitar e conhecer uma festa cultural no Brasil. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas, né? É importante a gente falar e por que elas acontecem. E aqui a lavagem de Bonfim. A lavagem de Bonfim é uma festa que acontece em janeiro. E olha só, é uma festa da lavagem do Bonfim. É uma das mais tradicionais de Salvador, na Bahia. Uma procissão começa na Igreja da Conceição da Praia e percorre 8 quilômetros até chegar na Igreja do Bonfim. O que acontece? A ideia da lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim é justamente para limpar, para dizer essa organização, para dizer o cuidado, né, com toda essa questão que tem um fundo religioso. Essas religiões se misturam e elas têm aí um olhar para o crescimento e envolvimento. Então, várias pessoas são envolvidas, toda a comunidade trabalha junta para que isso aconteça. Então, tem uma questão religiosa, mas uma questão social também. Então, é muito bacana de participar, de ver e de conhecer um pouco mais sobre a lavagem do Bonfim. A gente tem aí também a Folia de Reis. A Folia de Reis é muito forte para o fim do ano. Ela acontece, é comemorada em diversas regiões do Brasil e começa no dia 24 de dezembro, sendo finalizada no dia 6 de janeiro. A Folia de Reis ela é tradicional em várias regiões do Brasil e ela tem o intuito realmente dessa história bíblica, né, dos reis magos, que eles vão cantando, fazendo visitas às casas e levando aí a boa nova, notícias boas, festa, alegria, que é justamente a ideia dessa festa cultural. Existem grupos diferentes, né? As pessoas formam grupos e cada grupo tem aí as pessoas que tocam, tem as vestimentas, então envolve também toda uma comunidade para acontecer a Folia de Reis. Aí vamos falar do tão famoso Carnaval. Importante demais falar do Carnaval, que ele é um dos marcos principais da nossa
da nossa cultura brasileira. O carnaval, ele tomou uma característica muito própria aqui no Brasil, né? Então é uma festa tradicional do Brasil, ela é conhecida dentro e fora do país e acontece em 45 dias antes da Páscoa e é comemorado de forma diferente em algumas regiões. Então, por que o carnaval em um determinado ano dá em uma data, em outro ano dá em outra data? Porque ele tem essa característica de acontecer 45 dias antes da Páscoa. Então, existe essa variação de datas aí também. E agora eu queria falar um pouquinho do carnaval em específico, porque quando a gente fala carnaval, a gente pensa realmente nessa festa maravilhosa, cheia de alegria que acontece no Brasil. Mas se vocês observarem, como a gente vai falar aqui, ela acontece de formas diferentes, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o carnaval é muito forte com as escolas, né? As escolas de samba que são chamadas lá. Então, existe desfile dessas escolas, existe preparação de música para o desfile de cada escola, tem os jurados que fazem, que avaliam as escolas para ver qual vai ser a escola vencedora ou não, tem os dias de desfile, né? Então existe regra para acontecer, os horários, entrada e saída de cada escola de samba. E se vocês observarem, movimenta muita gente do Rio de Janeiro, né? Isso é tradicional lá e isso acontece dessa forma com toda a comunidade. Então, as pessoas se envolvem, elas trabalham, tem as costureiras que trabalham na construção das fantasias, tem as pessoas que contribuem para os carros alegóricos, na formação, engenheiros, o corpo de bombeiro, então envolve toda uma comunidade para que essa festa aconteça. Inclusive uma festa maravilhosa. Já em São Paulo, a gente tem duas situações diferentes. A gente tem aí crescido muito essa questão das escolas de samba também, e a gente tem a vivência de grupos menores, tem muito, antes, né, em São Paulo, era muito forte os bailes de carnaval, era muito importante, mas é uma característica mais próxima do Rio de Janeiro aí, junto com as escolas de samba também. Até a gente percebe que dentro do carnaval, no período de carnaval no Brasil, a gente tem as escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro que são transmitidas através da televisão por dias diferentes, porque de tão lindo de ver, todo mundo quer acompanhar os desfiles das escolas e para transmitir pela televisão, eles acabam dividindo aí essas datas, né, para a gente poder assistir tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo. Quem não pode participar lá presencialmente, fazer uma viagem para o Rio ou para São Paulo para vivenciar lá essa escola de samba, a gente acaba assistindo pela televisão. E aí a gente tem uma diferença muito grande de Minas Gerais. Vocês já observaram as características do Carnaval de Minas Gerais? Geralmente o Carnaval de Minas Gerais é muito conhecido por marchinhas, bandas pequenas, festas em cidades menores, né? Então as pessoas vão para a rua, tem muito desfile de blocos de carnaval pequenos, blocos menores, não com aquela intensidade toda que é lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então aqui as pessoas curtem o carnaval mais na rua, com bloquinhos, as pessoas se fantasiam, né? Então um determinado bloco tem um perfil, fantasiam lá de uma determinada forma, outro bloco tem outra forma. Então às vezes uma família se junta e forma aí um bloco, faz uma fantasia, uma camisa. Às vezes um grupo de amigos juntam aí, fazem um bloco diferente e vão curtir aí o carnaval. A intenção do carnaval é a alegria, é a comemoração, é a festa, essa é a intenção do carnaval. E em Pernambuco já temos um carnaval bem diferente. É sim um carnaval também de rua, muito próximo do de Minas Gerais, mas lá eles têm outras apresentações, por exemplo. Eles têm o frevo, que é muito importante dessa região, então é uma dança praticada durante todo o carnaval por todas as pessoas que participam. E a gente tem também os bonecos, né? Essa representação de bonecos bem grandes, que a gente fala os bonecos de Olinda. E esses bonecos, eles têm características, eles têm simbologias e eles são muito fortes no carnaval de Pernambuco. E além dos trio elétricos, né? Lá também tem uma característica muito forte, que
tem o famoso trio elétrico, que é um carro bem grande, um caminhão geralmente com música, que vai tocando na frente e as pessoas vão dançando, aproveitando e curtindo aquela música atrás do trio elétrico, né? Também uma característica da Bahia. A Bahia também é muito forte pelo carnaval da Bahia com os trios elétricos, né? E já é bem diferente da festa junina. Então vamos colocar na cabeça aí carnaval. E agora pensem na festa junina. A gente consegue ver uma diferença bem grande de duas festas culturais do Brasil, né? Carnaval tem uma característica e festa junina outra característica. Então a festa junina ela é de origem portuguesa, ela acontece geralmente essas festas no mês de junho e julho, como a gente já falou. Tem um fundo realmente religioso, que geralmente eles falam festa de São João, festa de Santo Antônio, ou São Paulo, né? Então tem São Pedro, então tem aí uma característica religiosa. Ela é caracterizada muito forte pelas barraquinhas, então as barraquinhas têm comida típica, tem a barraquinha das brincadeiras, da pescaria. Ela tem também característica como as fogueiras, né? Então sempre tem uma fogueira muito bonita, uma fogueira, mesmo se for uma festa junina familiar pequenininha, tem lá uma fogueirinha para representar essa festa. Então tem o enfeite, geralmente são feitos com bandeirolas coloridas, se aquela comunidade ali quer reaproveitar, então usa jornal, revistas velhas, mas essa festa fica muito enfeitada. Tem as danças típicas, a gente chama de quadrilha, né? Então a quadrilha é uma dança muito característica da festa junina e também logo quando acaba aquela quadrilha ali tem um forró e tem uma atração, geralmente o casamento. Lá na quadrilha acontece um casamento simbólico, né? Que não é real, mas sempre tem a noiva, o noivo, o pai da noiva. E logo depois que essa quadrilha acaba, a festa continua aí com uma banda de forró ou uma música aí para continuar alegrando essa festa. E Campina Grande é a anfitriã do maior São João do mundo. São 30 dias de comemoração, com muito forró, comida típica, shows e apresentações. Então, cada região é caracterizada aí por uma festa bem grande, né? E para que, como curiosidade, eu gostaria de ressaltar para vocês o seguinte, quando essas festas são muito grandes, por exemplo, o São João lá em Campina Grande, a gente tem lá, existem lá, por exemplo, grupos de dança que nessa época eles fazem danças específicas para aquela festa e existe também, por exemplo, votação, qual o melhor grupo, quem dançou melhor. Então envolve uma comunidade muito grande. O enfeite para essas festas, a decoração é sempre muito bem trabalhada, muita comida típica, muita barraquinha. Então realmente o Brasil aí, pelo que a gente viu, um país muito festivo, muito alegre, e as festas culturais do Brasil são muito importantes na cultura do povo brasileiro. E você que já participou de alguma dessas festas culturais, eu imagino que você já tenha participado, né? Eu gostaria que você escrevesse em seu caderno sobre a festa que você participou. Ou escolha uma e faça uma pesquisa sobre ela. Então, eu gostaria de sugerir isso. Se você já participou, não quero que vocês façam uma atividade sobre festas da sua região, não. A intenção dessa atividade aqui é que você conheça uma nova festa cultural do Brasil. Então, pegue uma que você não ouviu falar muito, que você conhece muito pouco e vá procurar detalhes sobre ela, como ela acontece, em qual época do ano, qual é o fundo dessa festa, qual é a intenção que essa festa acontece e em qual região do Brasil ela é mais forte, né? Ela se apresenta de forma mais expressiva. Então essa é a ideia da nossa atividade de hoje. A atividade de hoje é uma pesquisa. Depois que você pesquisar, você vai registrar no seu caderno as informações importantes sobre o seu trabalho, que hoje é uma pesquisa. Então, desejo a todos vocês um bom trabalho e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula.